Apesar das características e das indicações de VC1, na prática clínica, este é um ponto raramente utilizado devido à sua localização. E aí, se precisar utilizar o VC1, pode utilizar? Ou existem outros pontos que vão substituir as suas funções? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta aula aqui. Nós vamos discutir o uso do VC1 na prática clínica e também falar de possibilidades de outros pontos que têm funções similares. Quando nós falamos de VC1, nós estamos falando de um ponto que está localizado numa região bastante íntima do paciente. É um ponto que está localizado no períneo, ou seja, nas mulheres entre o ânus e a comissura posterior dos lábios da vulva e nos homens entre ânus e a inserção do escroto. Então, para utilizar o VC1, você vai precisar que o paciente esteja despido, você vai precisar visualizar a região e para encontrar o ponto exatamente, você vai precisar palpar a região. Ou seja, situações que são completamente improváveis na prática clínica da acupuntura. Só que, apesar da localização deste ponto estar numa região bastante delicada, bastante íntima do paciente, este é um ponto bastante importante para a prática clínica. Considerando Yin e Yang, e a questão que na medicina chinesa a saúde é compreendida como equilíbrio dinâmico entre Yin e Yang, o VC1 está em oposição ao VG20. Então, nós temos o VG20 como o ponto mais alto do corpo, com característica bastante Yang, e na oposição nós temos VC1, um ponto na região mais baixa do corpo, pensando aí na região do tórax, obviamente, na região superior, onde estão os órgãos, as vísceras e tudo mais, e com característica bastante yin. Então, se a gente pensar apenas no equilíbrio entre yin e yang, o uso do VG20 com VC1 seria perfeito, porque são dois pontos que estão em oposição e que vão manter este movimento entre yin e yang acontecendo da forma adequada, o equilíbrio dinâmico. Só que VC1 não é um ponto viável na prática clínica devido à sua localização. Um outro detalhe que faz este ponto ser tão importante na prática clínica é a sua relação direta com 3 dos 8 vasos extraordinários. VC1 é o primeiro ponto do vasoconcepção, do Renmai. Afinal de contas, é justamente por isso que ele se chama VC1. É o ponto número 1 do vasoconcepção, que vai seguir por toda a linha mediana anterior até a região da boca. Além disso, o VC1, ele também é o ponto inicial do Chong-mai, que é o vaso penetrador. É este vaso que está aqui na imagem em roxo, que tem um trajeto mais profundo. Obviamente que existem outros pontos que vão influenciar diretamente o Chong-mai, só que o VC1 é o ponto inicial. E o Chong-mai é conhecido como mar de sangue e mar dos 12 canais. Pensando aí em toda a fisiologia, o Chong-mai tem uma relação muito direta com a essência, ou seja, com o processo de crescimento, desenvolvimento e reprodução, porque é justamente através do Chong-mai que nós temos aí o acontecimento dos ciclos da essência. Então, para uma mulher, o Chong-mai é essencial para ter um bom ciclo menstrual, uma boa produção ovariana. Nos homens, ele é fundamental para a produção dos espermatozoides. Ou seja, VC1 acaba sendo um ponto bastante interessante para o tratamento de infertilidade. Além disso, o VC1 ele também é ponto inicial do vaso governador. O vaso governador, o seu trajeto externo, onde estão os pontos, começa em VG1, acima do ânus. Só que existe um trajeto interno que começa em VC1 e que depois vai se tornar mais superficial na região do VG1. Então, é um ponto de acupuntura que vai atuar diretamente em 3 dos 8 vasos extraordinários. Então, ele vai influenciar, ele vai ativar os 3 vasos simultaneamente, ajudando aí em todas as condições relacionadas principalmente à essência
e aos ciclos da essência. Lembrando que os vasos extraordinários, eles têm uma relação direta com o rim e com as expressões da essência. Não a essência em si, mas as expressões da essência. Mais uma vez, um ponto bastante importante, só que com uma localização que impede o seu uso na prática clínica. Além disso tudo, também o VC1 é considerado um dos 13 pontos fantasmas de Sun Simial. O que são os 13 pontos fantasmas? São uma combinação sequencial de pontos de acupuntura que começa em VG26, depois P11, baço 1 e vai seguir, extremamente efetiva para o tratamento de doenças emocionais e psiquiátricas, sejam aquelas doenças mais leves até aquelas condições mais intensas, por exemplo, uma crise de esquizofrenia, mania e assim por diante. Então, quando a gente pensa em questões emocionais psiquiátricas, podemos, na nossa prática clínica, utilizar os 13 pontos fantasmas de Sun Simial na sequência. E o VC1 é um deles. Ah, professora, mas a gente não pode utilizar o VC1 por conta da sua localização? E aí, como que a gente vai fazer na prática clínica? Olha só, antes de falar sobre como fazer na prática clínica, vamos falar das funções do VC1, quando ele seria aí um ponto interessante para ser utilizado, além desses 3 destaques que eu trouxe para você. Olha só, VC1 é um ponto que é bastante efetivo como ponto local e também por conta da relação com rim, vasos extraordinários, para doenças dos orifícios inferiores. Qualquer patologia associada à uretra, ânus, na mulher também a vagina, pode ser tratada com VC1. Podemos falar aí da perda do controle dos esfíncteres inferiores. Então, a pessoa não consegue controlar a uretra, e aí tem escape de urina, não consegue controlar o ânus, tem escape de fezes. É a mulher que não consegue ter um bom controle vaginal. Também posso pensar em hemorroida, posso pensar em infecção urinária, eu posso pensar em patologias, por exemplo, de corrimento vaginal. Tudo o que tem relação com os orifícios inferiores pode ser tratado através de VC1. Doenças na região genital, externa e interna, ou seja, no homem, no pênis, no escroto, na mulher, na vulva, na própria vagina, na região do clitóris, tudo o que tem relação com esta região pode ser tratado com VC1. Distúrbios menstruais, devido à relação do VC1, principalmente com o Schonmai, vaso penetrador, que tem um papel fundamental no processo menstrual. Então, a gente está falando aqui de cólica menstrual, falta de menstruação, menstruação excessiva, qualquer condição menstrual, infertilidade, como eu já expliquei para você anteriormente, então tem relação com o ciclo da essência, tem relação com vaso extraordinário, principalmente Renmai e Schonmai nas mulheres e o Dumai, vaso governador nos homens, e para afogamento em caso de emergência. Afinal de contas, VC1 é um ponto empírico que vai eliminar água do pulmão quando a pessoa estiver afogada. Obviamente, que aí é um caso emergencial, não tem nenhum motivo para você não utilizar VC1. Tire a roupa da pessoa e utilize ali o agulhamento, a forma que for possível no VC1. Afinal de contas, é uma situação emergencial e ninguém vai reclamar disso. Agora, tirando essa questão de emergência, é um ponto muito delicado para ser utilizado na prática clínica. Então, quando a gente olha para as obras clássicas, ou seja, as obras antigas da medicina chinesa, todas elas falam que o agulhamento do ponto não é recomendado. Não existe uma obra que traga a recomendação do agulhamento do VC1, embora nos atlas de acupuntura modernos exista a recomendação e exista a referência de profundidade de agulhamento. Para entender isso tudo melhor, vamos voltar 1000 anos atrás na China. E vamos pensar que a nossa paciente é a imperatriz. Imagina você, médico da medicina chinesa, ou aqui no Ocidente, profissional da medicina chinesa, acessar a região íntima da imperatriz, completamente inviável. Então, esse é um ponto que, de forma cultural, é inviável de ser utilizado, é inviável de ser agulhado. Por quê? Para agulhar VC1, eu preciso, antes de mais nada, que o paciente esteja despido, sem roupa. Eu preciso visualizar a região.
Então, eu preciso olhar para a região íntima do paciente. E para localizar o ponto da forma adequada, eu também vou precisar palpar a região. Entenda que isso traz vários riscos ao profissional. Por quê? Para que isso seja feito na prática clínica, antes de mais nada, o paciente, seja homem ou mulher, precisa concordar com isso. E não basta falar, é preciso ter o termo de consentimento informado, específico e assinado. Porque culturalmente as pessoas não se sentirão confortáveis com a manipulação desta região. E é por isso mesmo que estas obras clássicas da medicina chinesa falam que o agulhamento não é recomendado. O máximo que você pode fazer ali é uma moxa. Então, o paciente ele vai ter algum tipo de roupa, normalmente calcinha nas mulheres, cueca nos homens, eu tenho ali algum tecido, e aí nós vamos fazer uma moxa indireta. Inclusive, existem algumas obras clássicas que fazem referência a um dispositivo para a aplicação de moxa nessa região. Então, seria uma algo redondo, onde seria colocado ali a lã de moxa aquecida, então vai acender, vai sair o fogo, vai aquecer esse dispositivo que era metálico, e aí depois a pessoa, próprio paciente, vai introduzir entre as pernas e colocar na região para aquecer a região e trazer as propriedades da moxa bustão. Então, olhando para a literatura de forma geral, esse é um ponto que não deve ser agulhado. Ah, mas lá na China, nos hospitais, eles agulham. É outra característica. A gente tem que pensar que lá na China, a medicina chinesa é a medicina oficial. Ah, professora, mas aqui no Brasil as mulheres fazem exame ginecológico, tem a fisioterapia pélvica. São profissionais especializados e autorizados a realizar esse tipo de procedimento. Se você for especialista, ok, você pode agulhar VC1, você pode manipular a acupressão da forma que você quiser. Se não for, o recomendável é que você utilize somente a moxa bustão ou então utilize outros pontos alternativos. Do ponto de vista contemporâneo, será que realmente é mesmo preciso utilizar esse ponto? Porque, querendo ou não, é um ponto que vai ter um agulhamento bastante dolorido. Ele está numa região bastante íntima, então, independentemente das questões culturais, independentemente aí da sua possibilidade como profissional de ser um hospital na China ou aqui na sua clínica do Ocidente, que você trabalhe com outras técnicas, não importa. Será que é mesmo necessário utilizar VC1? Será que é mesmo necessário fazer o paciente passar por esta situação? E aí não é só o constrangimento da região do ponto, é o agulhamento. É dolorido, não vai ser simples assim. Então, é algo que você, profissional, precisa se questionar. Claro que, às vezes, é uma boa opção utilizar este ponto. Ele é um ponto bastante efetivo, tem umas características interessantes e tudo mais. Só que, será que não tem alguma outra alternativa? Se você achar que não, como eu já te disse, faça um termo de consentimento informado específico sobre o uso deste ponto. Então, faça um documento explicando onde está localizado, como ele vai ser localizado na palpação, como vai ser o agulhamento, qual é a posição que vai ficar e assim por diante. Paciente assinou, ok, você não vai ter problemas. Se você não tiver este termo de consentimento informado específico, muitas vezes o paciente autoriza, ele vai para casa e fica pensando naquilo que foi feito. Puxa, o profissional tocou demais a minha região íntima. Será que isso não é assédio? Será que isso não é estupro? Será que não colocou ali o dedo onde não deveria colocar? Então, para que a gente evite esse tipo de situação, é melhor ter o termo de consentimento informado específico e, se possível, ter outra pessoa acompanhando o procedimento, normalmente aí um acompanhante do paciente. Mas, claro, dentro de todas essas questões aí, da dor do agulhamento, dos riscos jurídicos, tudo mais, é um ponto que a gente acaba sendo desencorajado a utilizar na prática clínica, embora seja um ponto aí bastante interessante. Então, como que nós podemos obter as funções do VC1 sem utilizar VC1? Olha, para pensar em pontos alternativos, em soluções alternativas, antes de mais nada, é preciso ter um conhecimento aprofundado da teoria de canais e colaterais, mais especificamente de trajetos e áreas de influência. Por quê? Eu tenho canais que passam pela região íntima e vão se cruzar com
ali a região do VC1 ou que vão influenciar aquela área. Então, são pontos distais que não estão na região, mas que vão ter funções equivalentes. E aí, na sua prática clínica, você pode chegar a ter uma atuação similar ao que seria de VC1, sem utilizar VC1, que é a melhor das opções, sem risco para você e sem constrangimento para o seu paciente. Então, agora vamos falar de 5 desses pontos aí que podem substituir o VC1 na prática clínica. Mas antes, vamos falar dos canais que influenciam a região genital. Nós temos o canal do fígado, o canal principal do fígado. O canal principal do fígado, ele vai circundar toda a região genital externa, ou seja, pênis nos homens, região da vulva nas mulheres. Então, de forma geral, pontos do fígado vão ter uma boa atuação na região genital. Também nós temos o canal principal do baço, que é esta imagem aqui do meio. O canal principal do baço, seu trajeto externo, não passa pela região genital. Só que nós temos um ramo interno que vai passar aqui na região do VC3, que vai se conectar com a região genital, pensando no trajeto do vasoconcepção. Então, também é uma boa opção para atuar na região genital sem o uso direto do VC1. E, por último, não menos importante, temos também um vaso extraordinário que vai passar pela região genital e vai influenciar diretamente esta área. Nós estamos falando do Intialmai. E é justamente a partir desses 3 canais aí que nós vamos à nossa combinação de 5 principais pontos substitutos ao VC1. Então, nós temos o F2, o F5, F8, baço 6 e R8. A partir de agora, nós vamos estudar cada um deles com mais profundidade. Começando pelo F2. F2 é o segundo ponto distal do canal do fígado. Portanto, tem característica principal de limpar calor em todo o trajeto do canal. E lembre-se que o trajeto do canal do fígado passa pela região genital. Então, é um ponto interessante para doenças associadas a calor na região genital. Olha só para as indicações do F2 nos atlas de acupuntura. Ele é um ponto interessante para doenças urogenitais, principalmente associadas a calor e também à umidade, distúrbios menstruais, principalmente hipermenorreia, que tem uma relação direta com o calor, que acelera o sangue e aumenta a saída do sangue menstrual, problemas na região genital externa por onde passa o trajeto do canal e doenças do chão, hérnias localizadas aí na região genital ou na região de aquecedor inferior. Chão são massas aí dentro das patologias da medicina chinesa. F5 é ponto luô do canal do fígado, ou seja, ele é ponto de conexão. Olha aqui para a imagem o trajeto do canal de conexão do fígado. Ele vai seguir pela região medial da perna e da coxa e vai finalizar o seu trajeto justamente na região genital. Então, este é um ponto que vai beneficiar a região genital como um todo, vai eliminar calor e umidade. Então, qualquer patologia associada a calor e umidade na região genital é um ponto que tem uma atuação bastante interessante, é extremamente efetivo, tão efetivo quanto o VC1. Também é um ponto que vai regular a menstruação, pensando neste trajeto e na influência do fígado, pensando na menstruação, uma vez que é o fígado quem controla o sangue, mais uma vez as doenças do chão, que são as hérnias, e distúrbios da micção. Próximo ponto é o F8. F8 é ponto mar, ponto água, portanto, ponto de tonificação do canal do fígado e do fígado em si. Então, é um ponto que vai nutrir o yin. Uma das características e funções principais de VC1 é o ponto mais yin que nós temos. Então, quando nós utilizamos VC1, nós vamos nutrir o yin. O F8 faz esta função e o trajeto do canal do fígado passa pela região genital. Então, é um ponto que também vai limpar calor, umidade da região genital, vai beneficiar as genitálias de forma geral, qualquer tipo de patologia ou aí qualquer tipo de questão local
e vai nutrir o yin, como eu já disse. Próximo ponto, com certeza você conhece, porque ele é o ponto de encontro dos três rins do pé, ele é o ponto de comando do abdômen inferior e que vai contemplar a região abaixo do umbigo. Então, quando a gente fala de baço 6, ele vai unir, ele vai influenciar canal do fígado, canal do baço, canal do rim. Canal do fígado tem o seu trajeto externo passando pela região genital. Canal do baço tem o seu trajeto interno, que chega ali em VC3 e que, obviamente, acaba influenciando também o vasoconcepção como um todo. E o canal do rim, que também tem relação com a região genital, afinal de contas, é o rim quem controla esta região do nosso corpo. Então, o baço 6, ele vai nutrir o rim, ele vai regular a micção, vai atuar em problemas na região genital, seja associada à parte externa ou interna. Nós estamos falando aí da vulva, do pênis, da parte do escroto, da vagina da mulher e tudo mais, toda essa região genital, distúrbios genitais, qualquer patologia que envolva esta área, distúrbios sexuais, por exemplo, aquela mulher que não atinge o orgasmo, aquele homem que está com problema de ereção e infertilidade. Porque todo o processo de formação do óvulo do espermatozoide acontece no aquecedor inferior e tem uma relação direta com o baço, com o fígado e com o rim. Três órgãos, três canais que são diretamente influenciados pelo baço 6. E por último, não menos importante, nós temos o R8. R8, professora, sim, R8 é ponto Xi do Yang Chaomai. Ponto Xi é o ponto de desbloqueio. Então, ele é um ponto que vai ter característica de manter ou trazer de volta o livre e suave fluxo de Qi pelo canal. E o Yin Chao Mai passa pela região genital e influencia a região genital. Ora, se a gente entender que uma grande parte das patologias está associada à estagnação do Qi, a condições de acúmulo, a condições de excesso, utilizar um ponto Qi de um canal que passa pela região é uma excelente ideia. Então, o R8, ele vem justamente para isso, para influenciar o Yin Chao Mai, ele vai desbloquear o Yin Chao Mai e que vai trazer aí, claro, consequências ou efetividade a questões relacionadas à região genital. Então, ele vai regular a menstruação, ele vai regular o Rei Mai e o Shou Mai, lembrando que é mais um vaso extraordinário e, de certa forma, todos estão integrados. Então, ele regula a vasoconcepção e o vaso penetrador, desbloqueia o Yin Chao Mai de forma geral e vai atuar em condições de inflamação, dor, prurido, inchaços na região urogenital. Inclusive, a literatura fala que o R8 é um ponto bastante interessante também para estímulo do parto. É um ponto não muito utilizado, não muito comum para estímulo do parto, mas ele é um ponto que vai desbloquear o Yin Chao Mai. E o Yin Chao Mai passa pela região genital. Então, trazendo livre fluxo, vai ajudar a movimentação do Qi para baixo, que é tão necessária no momento do parto. Então, apesar de ser o último ponto da nossa lista, com certeza aí este é o principal substituto do VC1 na prática clínica. Uma outra opção que nós temos também, que nós devemos considerar na nossa prática clínica, é utilizar pontos correspondentes ao VC1 em microsistemas. Por exemplo, na Koryo Shonishin, que é a acupuntura coreana das mãos, nós temos o ponto A1. Então, ele vai ficar aqui mais ou menos meio tsum da prega do punho. Região central, linha mediana. Nós podemos utilizar, agulhar, estimular este ponto com moxa, bustão ou qualquer outra técnica, porque ele corresponde ao VC1. E aí eu não vou usar um ponto substituto, eu vou utilizar um ponto correspondente, de acordo com microsistemas. E aí você vai encontrar ponto de VC1, por exemplo, na auriculoterapia, você pode utilizar o ponto da uretra, do ânus, que vai ressoar na região também, e em qualquer outro microsistema que você tenha conhecimento, que você tenha acesso. É uma opção bastante interessante que não vai substituir, mas vai trazer a correspondência. Ou seja, a ação do microsistema vai gerar uma ação no corpo como um
todo. E aí existem as referências diretas associando o ponto de microsistema com o VC1. É uma boa possibilidade. Na minha prática, normalmente é o que eu uso. Então, preciso utilizar o VC1. Vamos lá na Coriô e vamos utilizar o ponto A1. Para finalizar, essa história toda de usar ou não VC1 na prática clínica, pensar em pontos substitutos, microsistemas e tudo mais, é muito importante destacar que o conhecimento aprofundado em canais e colaterais e funções de pontos de acupuntura ajuda e muito a escolher pontos em localizações diferentes com a mesma função. Aqui nós estamos falando de um ponto que está localizado numa região íntima e que na prática clínica vai ser ali de difícil acesso por questões culturais do paciente, até para evitar riscos para você, profissional. Se o paciente precisa utilizar um ponto numa região que não pode ser acessada, porque está engessada, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Nada? Claro que você vai. Se você conhecer toda a teoria de canais e colaterais, funções de pontos, com certeza você vai encontrar pontos substitutos, pontos distais, que vão ter a mesma efetividade e que vão trazer os mesmos benefícios ao seu paciente. Então, dito isso, esta aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessas relações, comparações e substitutos para VC1. Dúvidas e comentários, só deixar aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui do Aprendiz de Medicina Chinesa. Até lá, tchau, tchau!